Boa noite, PH. Tá me ouvindo bem aí, cara? Tô ouvindo sim, Júlio. Só não tá saindo aqui no meu fone, não sei por quê. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esqueci de fazer esse pequeno teste. Mas de repente, tira o fone e vamos ver se sem ele você consegue. Porque eu também não estou usando o fone e tá super tranquilo aqui sua voz. Não, a sua voz pra mim também aqui tá tranquilo. Não, então, pô, vamos lá. Precisa de fone então? Não, precisa não. Bora. Bora ser feliz aqui. Maravilha, maravilha então. O problema é que eu pego um delay bem grande aqui. O pessoal está começando a chegar agora no chat. Boa noite, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A gente está começando mais um Noise é Galo. Programa que todo mundo já está acostumado, né? Lá na época do Facebook, né? Eu preciso explicar para vocês, eu vou explicar agora, a galera que chegar depois aí, eu vou explicar novamente o que aconteceu. Por quê? E depois eu vou apresentar o nosso convidado, porque tem muita história, tem muita resenha hoje, a gente vai dar muita risada. O que acontece é o Depende, seguinte, né? A gente tem resenha de tudo quanto é lado. antes da galera, antes de eu dar as devidas explicações, eu não posso esquecer de uma coisa, sabe como é que é, né? Esse negócio aí, o Alzheimer vai acabando com a gente, pode dizer. Mas Minha idade enfim, também é assim. eu preciso comentar com a galera e deixar claro para a galera uma situação aqui que é a questão de um sorteio. A gente estava, nós estávamos fazendo uma live na outra semana e estava perto de chegar a mil inscritos no canal, lá no YouTube. E a gente começou a fazer uma brincadeira, o Lucas Tanaka estava na live, o Wilder, o Ricardo do GaloTube, e aí pintou a brincadeira. Se chegasse a 1000 durante a live, eu ia sortear uma lata de doce de leite Viçosa, que o Tanaka vai presentear a galera, e uma garrafa de bola de fogo. Por falar em bola de fogo, abre as portas que nós comporta. Cardeirinha rules the world. Sério mesmo isso? Ao live assim? Tirem as crianças da sala. O negócio aqui é potente. Pelotas del Fuego no peito. Mas, enfim, vamos lá. Trem, essa cachaça é brava, tá? Então, a gente prometeu, eu já gravei um vídeo, vocês vão lá no YouTube, que vai estar um vídeo lá com toda a explicação de o que vocês vão ter que fazer para poder participar desse sorteio. Já tem muita gente lá concorrendo, então entra lá, vocês vão ganhar uma lata de doce de leite e uma garrafa de bola de fogo do Julião. E a camisa do Galo é quando tiver 1313. Ainda falta um bocado, seus malacos. Mas vamos lá. A gente vai falar hoje de um descasso de rock nacional. O PH vai falar com a gente. E vamos falar do Clube Atlético Mineiro de futebol daquela época. Mas junto com isso, a gente também vai falar muito de futebol americano, porque é a oportunidade que a gente tem de aprender aqui ou desaprender, com o PH. Mas aí eu vou falar Eu sei um com a pouquinho. gente hoje, PH, atleta, comentarista, cartola, cozinheiro e tudo que a vida precisar, jogador de futebol de botão, dublê Garoto de... de programa nas horas vagas. Pronto. Tá aqui com a gente. Salve, PH. Um abraço, cara. Conta pra galera a trajetória do PH aqui. A coisa mais legal assim que eu achei, lá em 2017, o PH tinha parado de jogar futebol americano. Aí Todo ano eu o paro. Bulldogs, né, ele tava parado. Aí o Bulldogs, né, o Betinho Bulldogs, pegou e fez o cara desaposentar. Eu nunca vi isso na minha vida. E aí depois, em 2018, foi com o Bulldogs também ou não? Isso, desde 2017 estava no Bulldogs, né? Isso. Saí agora. Mas para a gente não passar o carro na frente dos bois, igual nós dizemos, apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Thiago, né? As pessoas popularmente me conhecem como PH. Sou irmão, tenho dois irmãos, que é o Diego e a Camila. O Diego até entrou aí na live. Sou filho da Cristiana, atleticana fanática. E meu pai, que Deus tem uma mulher no bom lugar, é cruzeirense fanático, mas assim, lá em casa não teve jeito, né? Antes da concepção já era todo mundo atleticano.
E também jogo futebol americano, narro, escrevo, sou membro do FABR da Zoeira, fundador da Touchdown Mineiro, e estamos aí pro que deve é. Maravilha. Eu postei aí nos comentários o link para a galera clicar e ir para o sorteio, mas vocês vão clicar lá e sortear depois. Ô PH, você começou a dizer isso tudo aí da atleticanidade e tal, isso é muito legal para poder, né, trazer a galera e a gente explicar para o pessoal, primeiro, o que é a Touchdown Mineiro, né? Eu não sei se tem alguém lá da Touchdown Mineiro aqui com a gente, mas se tiver, dê os seus salves aí. Eu estou de Né? olho aqui, o pessoal está chamando aqui no privado, eu estou olhando. Aí explica para a galera, para o atleticano que curte o soccer, do que se trata o Touchdown Mineira, FABR e tudo aquilo que envolve o universo do futebol americano. O pessoal ele tende a acompanhar mais o soccer mesmo, né? E até aqueles que acompanham a gente, né, do Arquibancada do Galo, a gente tem uma coluna, né, do Gabriel, que você conhece bem, o Gabriel Ribeiro. Ele tem uma coluna que vai ao ar todas as quartas, todas as quintas-feiras, vai a coluna dele ao ar, né? Saiu até ontem a análise dele da NFL, a segunda parte. Mas conta pra gente o que é aí a Touchdown Mineiro e aproveita a FABR também da Zoeira. Vamos lá. A Touchdown Mineiro é uma página que fala sobre futebol americano aqui em Minas Gerais. Eu fundei ela em 2016. O intuito era falar dos times menores, né? Porque, por exemplo, quando você passava para um América Locomotiva, né, que, sem sombra de dúvida, é um dos maiores times de Minas Gerais, e até então era o melhor time de Minas Gerais na época, eles tinham, entre aspas, mais facilidade de estar na mídia do que não sei, um Piratas da Serra, entende? Um Bicas Maquinista, é um time mais interior. Então, eu criei a Touchdown Mineiro para falar desses times, né, falar de todo mundo, claro, mas dar mais visibilidade para os menores. E cresceu demais e, honestamente falando, eu tive que aprender o que é ser uma pessoa pública, que eu falava muita besteira, gente. Galera do FA Outlaw aí lembram dessa época. Então, a Touchdown Mineiro é isso, é uma página para falar sobre futebol americano aqui em Minas Gerais. O FABR da Zoeira é a maior página de humor sobre o esporte aqui no Brasil. Né? Nós falamos de futebol masculino, feminino, full pad, flag. Né? Claro que a live é pequena, não dá pra gente falar tudo, mas basicamente é isso. E claro, a gente de vez em quando dá umas cobradas, né, o Júlio? Da mesma forma que nós temos aí as torcidas organizadas do Atlético Mineiro, que cobra a instituição, o FABR não tem uma instituição para falar assim, vamos cobrar da CBFA, né? Então, não tem uma torcida organizada. Então o FABR da Zoeira acaba fazendo esse papel aí também, cobrando da confederação, das federações, das equipes também, para que haja transparência e melhora aí na comunicação com a comunidade. Maravilha. Deixa eu só dar um salve aqui para o Guilherme Augusto, Marcinho Barbosa, pessoal dando boa noite aqui. Marcinho já entrou te zoando. O Marlon Leon aí, companheiro nosso aqui do Arquibancada também. Brasil, obrigado, cara, você está aqui com a gente. Vamos lá, a Jane também está aqui. Diogo, que é seu irmão, né? Diogo está aqui com a gente. Pimenta está falando que domingo tem jogo na Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso, a gente não esqueceu. O que acontece? A Touchdown Mineiro ela faz uma caricatura, um desenho, né? Para anunciar os jogos, de uma forma mais divertida, até para você alcançar um público diferenciado. Às vezes a pessoa acha que o futebol americano é uma coisa séria, só para gente forte. Gente, olha só essa força aqui. Toda, né? E não é, a gente quer mostrar um outro lado. Então tem jogo em Juiz de Fora, é contra a galera do Big Riders, né? Que agora tá com outro nome, até fugiu aqui. E a gente vai soltar na Touchdown Mineiro também. E um abraço aí pro Renan. Deu uma congelada aí, você falou Renan, depois do Renan, quem mais? É o Renan, um abraço para ele, que eu gosto muito dele, sim. Um abraço para todo mundo que estiver assistindo aí, gente, é muito nome. Aí eu tenho que colar uma tela aqui, aí complica. Não, mas quando eu tô falando com você, eu tô olhando para você. Pois é. Aí quando eu tô olhando quando eu estou falando para você, beleza. Aí eu dou uma olhadinha aqui pro lado que tem um notebook, né? É porque alguém mandou mensagem e travou na hora, mas enfim.
Beleza, um abraço aí para a Nara, que está aqui com a gente também, Guilherme Augusto. Cara, Atlético Paranaense também. cara, vamos lá então, o PH. Você também narra jogos, né, de futebol americano, comenta, teve até a final vamos dizer final, né, para a galera do soccer, a final do Campeonato Mineiro. Você teve lá comentando com a Band Esportes, né? A gente fez alguns flashes muito rápidos lá do Independência pro canal Fala Galo e também aqui pro Arquibancada. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa experiência sua e também eu acho que é importante falar, não só da sua experiência, as suas atividades também, que você tem, você já falou da Touchdown, mas assim, alguma coisa de futuro para frente que pode ser divulgada aí, que a gente que a gente pode estar fazendo para fortalecer o futebol americano aqui em Minas, em primeiro lugar, né? Então vamos lá. Teve a final do Campeonato Mineiro, né? Foi na Arena Independência, entre Galo, futebol americano e o América Locomotivo. O Galo venceu, foi um grande jogo, um jogo bem apertado, isso que eu gostei mais. A minha trajetória como narrador aconteceu meio sem querer. Eu sou muito curioso para tudo. Aprendi a costurar na base da curiosidade, a tocar na base da curiosidade, fazer meme na base da curiosidade. E um dia eu fui assistir um jogo do Betim Bulldogs contra o Mamutes, que hoje é o Juiz de Fora Imperadores, né? E lá o pessoal tava assim, comenta você, e eu odeio microfone. Eu detesto, tô falando sério. E eu falei, quer saber de uma coisa? Me dê esse microfone aqui, deixa que eu narro, não pode ser tão difícil assim. Foi a pior narração que eu fiz na minha vida. Não conseguia ver direito o que estava acontecendo no campo, tinha um poste lá, o pessoal do Bulldogs me xingou um tanto, mas assim, daquele ponto, daquele jogo entre Betim Bulldogs e Mamutes até hoje, eu fui apanhando, fui ouvindo as críticas, né? Porque você não cresce só com elogio. Então, você tem que chegar perto de uma pessoa que não gosta do seu trabalho e falar assim, Júlio, por que você não gosta do meu trabalho? Ah, eu não gosto por isso, por isso, por isso. Aí você vai lá, revisa, dá uma olhada, fala assim, nisso eu posso melhorar, naquilo eu não posso. E assim fui. Daí já narrei Campeonato Mineiro, já narrei final de Conferência Sudeste, já narrei Liga Nacional lá em São Paulo, a final da Liga Nacional, que foi entre o Challengers, um time de São Paulo, e Vingadores, que é um time lá do Pará. Foi lá na capital, fui narrar também a final. Narrei a final do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol Americano, que é a Copa Esporte América. Né? Mulheres também jogam futebol americano. Narrei a final lá em São Paulo também. E assim a gente vai indo. Eu espero um dia poder fazer um trabalho tão excepcional quanto o Vitor Romualdo do Salão Oval faz, o Sander faz, para quem sabe um dia eu narrar aí também, ou comentar a final do Campeonato Brasileiro, né? Maravilha, cara, maravilha. Depois a gente volta mais no FA. Vamos dar uma viradinha aqui, né? O pessoal tá participando aqui e tudo, e a galera quer saber dessa história aí do nosso do Planet Ramp, né? Você escolheu o disco aí, o MTV ao vivo, é um descasso e, cara, você sabia que no Nós e é Galo, você tá estreando o rock nacional, porque até hoje a gente fez de rock internacional, rock, né, norte-americano, inglês. Tem uma ideia ainda, a gente ainda vai navegar por essa onda de hip hop, né? A gente vai trazer um MC aqui para poder participar, mas o rock nacional é você e assim, vou falar, minha opinião, você escolheu um disco, você foi muito feliz na sua escolha, cara, porque eu acho que é um descasso. Vou entregar para você falar. E uma banda polêmica também, né? Oi? E uma banda polêmica também, pois né? Pois mas eu acho que é um descasso, eu vou passar para você com a minha impressão, e aí você conta um pouquinho dessa história sua com esse disco Planet Hemp, o que você fazia, o que se inspirou e as coisas que você lembra, mas o que eu acho, a vicissitude desse disco, o que é fantástico nesse disco, é que é um Planet Hemp bem cru, entendeu? Cara, é uma apresentação, eu acho que se bobear foi o melhor show que eles fizeram, foi esse lá foi no Credit Car Hall, eu acho que ele foi gravado.
ou DirecTV Hall, alguma coisa assim. E aí fala pra gente, conta pra gente tudo que envolve esse disco, né? Você, sua atleticanidade, tudo aí, tá contigo, meu velho. Então, desde criança eu sempre fui muito crítico, né? Lá em casa a gente brinca que é assim, se você pegar o meu irmão Diego, ele é o mais carismático dos três irmãos. É um cara que não briga com ninguém, é paz e amor. Puxou meu pai. A minha irmã, na minha opinião, é mais determinada. E eu era o crítico. E o Planet Hemp, a primeira vez que eu escutei, foi justamente esse álbum. Eu lembro que nós morávamos em uma casa que era só dois barracão. E a gente sempre foi muito humilde, moramos na favela e tudo mais. E eu nunca gostei de axé, pagode, essas coisas. E é o que mais tinha na favela, né? Então, meu irmão levou esse CD. E a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, mas que porcaria é essa? Pra não falar outra coisa. E eu falei assim, gente, mas isso aqui é um lixo. O cara fala que fuma maconha e tal, e minha mãe sempre me ensinou que isso é errado e tal, né? Mas assim, como eu sempre gostei de mistura de sons, aí eu fui ouvindo, porque o Planet Hemp ele não é só rock. Você pega reggae, você tem jazz, você tem blues, tem uma mistura de funk também, o funk como James Brown, né? Não como funk carioca. E eu fui ouvindo assim mesmo. Aí cheguei na quinta faixa, eu canto assim porque eu fumo maconha. Eu falei assim, não, velho, minha mãe vai me arrebentar aqui. Aí passei para a sexta faixa, não entendi absolutamente nada do que o cara cantou, até que chegou, na minha opinião, na melhor música que eles têm. De todos os álbuns que o Planet Hemp já lançou, a melhor música, na minha opinião, se chama A Culpa é de Quem? Ela faz uma crítica social muito forte, uma crítica política. O Planet Hemp se tratava disso também. Não era simplesmente lutar pela legalização da maconha, mas falar também sobre a violência policial que ocorria na época, que era muito mais forte do que é hoje. E eu não faço aqui uma crítica aos policiais, porque não é um trabalho fácil. Eu não sou policial porque eu já passei da idade. Fazer uma crítica social também das desigualdades que ocorriam no país, principalmente ali na época de 93, 94, uma inflação altíssima, enfim. E quando eu cheguei na Culpa é de Quem, aí eu gostei da banda. Naquela época a gente não tinha um acesso à internet tão fácil quanto tem hoje, né? 2001, as coisas ainda estavam engateando, principalmente para quem morava no subúrbio ali. Mas eu fui buscando, fui ouvindo e fui gostando. E o Planet Hemp acabou influenciando no meu apelido, que é PH. PH, na verdade, não vem de puta histérica, igual muitas pessoas falam. Não vem de. Não vem de papel higiênico, pelas cagadas que eu faço na vida. Também não vem de pH ácido, pH básico, nada disso. Vem de Planet Hemp, porque meu apelido de infância é beiçudo, bocão, beiço de égua, boca de cavalo. Não sei por quê. Não sei por quê. Mas eu fui na Lan House, tinha que fazer o cadastro. Eu falei, não, esse apelido eu quero deixar para os amigos de infância. E na hora me veio uma música do Planet Hemp. Daí, falei, pô, Planet Hemp PH. Mas aí eu não sabia que sempre ficava com um PH quando eu logava. Então, da Lan House foi para a igreja, quando eu comecei minha caminhada, e foi para a pista de skate. Aí foi para tudo quanto é lugar que eu comecei a frequentar. E hoje também está no futebol americano. Maravilha, cara, que maravilha. Então, cara, conta pra gente aí, então, se você tem alguma trilha dessa aí que embalou o seu Galo, se você lembra alguma coisa do Galo nessa época aí, desse álbum, porque eu tenho aqui umas histórias do Galo aqui bem, né, Olha, daquela época. Eu tenho umas estatísticas, uns dados do Galo muito legais aqui para serem ditos, dados esses fornecidos pelo querido, pelo ridículo, né, do Stefano, que mensalmente edita lá a revista Camisa 13, que é a revista do Galo. Sempre edita ela e posta no, no Twitter, né, no Instagram. E aí ele faz esses dados estatísticos aí, a gente. E o pior não é isso, cara. Ele faz as planilhas e passa, né, pro pessoal do Fala Galo e tal, mas ele tem isso guardado na cabeça. Você pergunta, ele para assim um pouquinho e fala. Você fala 2001, igual a gente vai falar aqui, ele tem isso guardado. Mas conta pra mim essa história aí. Tem alguma música ou alguma passagem do Galo que juntou com o Planet Hemp, ou você não consegue se recordar disso aí, enquanto que
Little School traz o néctar da vida. Pelotas del Fuego. Deus é pai, a chaça vai. Me entregar Nossa. a garrafa que é bom nada, né? Mas ficar Oi? ostentando aí, me entregar a garrafa que é bom nada, né? Não, a garrafa vai vir que é outra garrafa. Né? Também toma uma cerveja aqui. A gente Entendi. esquenta a goela com a bola de fogo e gela com a cerveja. Mas então, você falando do ano de 2001 do Atlético, naquela época eu tinha 15 anos, né? Então, assim, o Planet Hemp foi eu escolhi esse álbum porque foi a banda que me fez ir mais pro rock, porque até então eu não tinha um gosto definido. Eu sabia o que eu não gostava, pagode, axé, funk, isso aí eu sempre tive abominação desde criança. Mas aí com esse álbum do Planet Hemp eu comecei a gostar mais de rock, aí eu fui ouvir Raul Seixas, que eu adoro e tal. E do Galo, eu lembro do Veloso, se eu não estiver enganado, em 2000 era Veloso, Guilherme, Cicinho, Marcinho também. Eles tiveram uma boa campanha no Campeonato Brasileiro daquela época. Eu acho que foi quando começar, não, em 2003 que começaram a mudança de pontos. Ali ainda era oitavas, quartas e por aí vai, né? Teve uma boa, acho que chegaram até oitavas de final, se eu não me engano, naquele ano. Na Sul-Americana, acho que eles participaram da Sul-Americana, foram bem também. Mas assim, era um time que tinha qualidade, mas que por erros bestas acabaram perdendo os títulos. Ficaram no meio do caminho. Porque não era um time ruim. Na minha opinião, não era. Veloso, meu Deus do céu. Quantas pessoas passavam, queriam uma camisa do Veloso? Guilherme. Então, assim, algumas coisas que o futebol nem sempre vence quem tem o melhor elenco. Mas às vezes aquele que sabe trabalhar com mais inteligência e mais paciência, né? Verdade. Infelizmente. Deixa eu dar um salve aqui para um irmão meu. Cara, eu não sei se com você acontece isso, mas eu sou um cara que eu sou muito sortudo, cara. Eu tenho muita sorte, velho. Às vezes, quando eu vou agradecer, eu acredito em Deus, eu respeito a religião de todo mundo, né, naquilo que acredita, mas às vezes, eu olho e falo assim, né, eu falo para Deus, você é bom demais para mim, que ele me deu uns irmãos, umas irmãs na vida, cara, que nada, eu tenho uma irmã, né, e graças a Deus ela é ótima, sensacional, um beijo, Jussara, você é sensacional, minha irmã. Mas eu ganhei na vida uns irmãos e tem um cara que tá aqui que deu um oi aí e tal, o Rangel. Rangel, um beijo pra você, um beijo na mina, um beijo nessa meninada linda aí, tô com saudade de vocês, doido pra ir em João Molevade aí, beijar esses meninos aí, morder as bochechas dele. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado também, Jane, que você está aqui com a gente. E eu vou tomar uma aqui em homenagem ao meu amigo Chico Dantas, que entrou no chat. Chico, é a terceira, para ficar louco. Terceira bola de fogo. Você falando em irmãos, o esporte, eu sempre pratiquei esporte, né? Desde criança. Como é que Desde é? criança, sempre, desde criança eu sempre pratiquei esporte. E no esporte eu fiz muitas amizades. Então o futebol americano me trouxe Juliano Grotto, Thiago Mundo, Felipe Júnior, Sandra, Isabela, o Leandro de São Paulo, a galera do FABR da Zoeira, a Manu no Paraná e a Juliana também. Então, assim, você falando de irmãos que a vida nos proporciona, o esporte ele proporciona isso tudo. O Renan, lá de Nova Serrana também, o Alexandre Barçante. Então, se eu for ficar falando aqui, vai ficar trabalhando Humberto Ventura, um baita árbitro, o Eugênio Jorge também, um árbitro aqui de Minas Gerais, junto com o comunista do Felipe Carneiro. Maravilha. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês, indecente, mas deixa para o final. Cara, vamos falar desse galo nosso. Só para te dizer uma coisa, esse programa Nós é Galo, cara, é o seguinte, pra gente é uma coisa muito diferente, porque muitas vezes torcedores de outros times vêm assistir o programa por causa da música, né? Igual a gente já teve aqui, a gente já teve Red Hot Chili Pepper, não da música, da história que a gente conta, porque a gente não pode colocar a música por questão de direitos autorais. Então, assim, por causa das histórias. Então a gente já teve Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, quem mais? Foi The Wall da semana passada, Motley Crue. Então a gente já teve assim uma salada muito legal. Semana que vem vai ser com o Tripa, da Galo Metal. Ele vai falar, me parece que de
Black Sabbath, e eu tô tentando esquematizar de ser feito, da gente fazer o Nós é Galo lá no Puleiro, e aí vou convidar a galera toda pra gente baixar pra lá, quem sabe de repente o ganhador da cachaça e do doce de leite não tá lá e a gente apresentei o cara, vamos ver se dá certo. Né? Então, assim, tem muita gente e é muito legal, a galera participa por causa das músicas, mas aí eu vou te falar do Galo. Primeiro, vou falar... Uma coisa, vale copiar? Vale pedir cola aqui? Porque de cabeça lembrar de tudo é complicado. Não, claro, vale pô. fazer... Eu tenho uma cola aqui do time, porque quem lembra de cabeça é só aquele ridículo do Stefano. Ó, vou falar para você, os jogadores, os caras... O que eu tô falando com você é de cabeça. Eu não tava olhando nada. Ah, não, sim, o que eu falei até agora, mas eu não lembro de todos os jogadores do Galo. Aí eu vou falar aqui. O Galo, na temporada 2001, o Galo teve 2 treinadores. O Abel Braga, que foi só um jogo, depois ele saiu, né? Foi um empate. E o Levir Coupe, né? Não foi só um jogo, não. Ele teve mais jogos, mas acho que foi 9. Não, foi mais. Ele jogou Sumina, Abel. Eu acho que foi uns 20 jogos do Abel. Eu não tenho. Deixa eu ver aqui, eu vou olhar aqui. Ó, vou lá. Então, assim, começou. Os jogadores do Galo que o Galo teve nas Suminas foram Kleber Veloso, goleiros. Lateral direito, Cicinho e Paulo Baier. Esquerdo, Edson e Romildo. Zagueiro, Alexandre, Caçapa, Carlão, Luiz Carlos e Rodrigão. Volante, Anderson Luiz, nem lembrava desse cara, bicho. Cleison, Gilberto Silva, Rolete, Romeu, esses aí eu lembro bem. Meia, Alexandre, quem que era esse? Ah, sim, o Alexandre. Kaká, que eu não tô muito... Ah, lembro sim, lembro. Jogou muito pouco, era reserva, era um cara mais novo, menino. Lincoln e Ramon Menezes. Você achou que era o Marcinho, mas era Ramon Menezes, o meia do Galo. Ali no início, ali na Copa Suminas, que foi a primeira disputa do Galo no ano. Né? E aí, Guilherme, Marques, Rinaldo, eu acho que o Guilherme foi embora e veio o Valdir, ou o Valdir foi embora e veio o Guilherme, se não me engano. Então, na Copa Sul-Minas, o Galo, ele ficou na semifinal. Na semifinal, ele empatou com o Cruzeiro o primeiro jogo, eita ferro. E depois ele perdeu de 3-1 e foi eliminado na semifinal. Mike Leira, tinha que se começar logo com isso, galera. Vocês me ajudam aí, velho. O Chico Dantas está dando uma sugestão de live sobre as bandas de rock de Minas Gerais. Bom, também é uma boa ideia. Pô, e juntar os caras, quem sabe, lá no Puleiro falar. Guilherme Augusto está perguntando para você, PH, se você estava no clássico quando o Guilherme fez aquele golaço de peito. Você se lembra disso? Nada. Naquela época lá a gente passava, era muita dificuldade em casa. Dava para ir nos jogos, não. Mas assim, a gente não. E era engraçado, porque nós não íamos nos jogos. Mas a minha mãe jamais deixou de acompanhar. Minha mãe, até hoje, ela sabe mais de futebol do que eu e meus irmãos. A minha mãe, ela é diferenciada, vou falar assim. A minha mãe, ela assiste tudo que é relacionado a esporte que está na televisão. Dona Gigi, ela tem 82 anos, assiste tudo de esporte e está começando a acompanhar o FA, cara. De ficar vendo eu e tal, ela tá começando a gostar do FA, e se ela gostar, a velha vai ficar encardida, porque hoje, de futebol e de vôlei, ela senta no meio da galera e fala tudo de futebol e de vôlei. Se ela tá começando a gostar do FA, ela pede, ela passou 15 dias aqui em Ponte Nova comigo, e ela pedia, filho, mas não tem? Eu falo, mãe, não tem, tá? Não tem, demora ainda um tempo, vai ser agora, no início de agosto, que vai ter alguma coisa, final de julho. Ela, mas coloca aí no Facebook aí algum jogo. Coloquei jogos para ela, né, o jogo do Galo, que ela assistiu, mas ela já assistia FA, para assistir jogos que tem replay aí, que tem gravado no YouTube e tal. É muito legal, cara, muito legal. Vamos ver se ela gosta disso aí. Mas vamos falar para a galera aqui, então, né, passando o desastre da Copa Sul Minas, e era um time bom, galera. Se a gente for olhar, Veloso,
Cicinho ou Paulo Baier, né? De lateral esquerdo, razoável, né? Zé Carlos, Ronildo, Michel e tal. E, cara, zaga, Paulão, Rodrigão, Luiz Carlos, Alexandre, né? Mas tinha um meio legal, tinha um ataque bacana. Cara, Gilberto Silva jogando no Galo, Cleison, né? Ali no meio. Era muito legal, cara, era muito legal. Galera, vocês estão escutando aí É, eu assim, eu tô vendo aqui, pra mim aqui também tá normal. Eu também, tá normal. Tô escutando a Jane falou que tá normal lá também, então maravilha. Mas como você falou do elenco do Atlético, foi o que eu te falei antes, né? Não tinha um time ruim. E era um time que estava numa crescente muito boa nos campeonatos que estava disputando, tanto nacional quanto internacional. Mas, por erros bestas mesmo ali, agora minha mãe entrou na live, agora ela começa a zoar. Abraço, mãe. Benção. Mas assim, tinha um time bom, tinha um bom elenco, mas às vezes faltou um pouco mais de tranquilidade na tomada de decisão. Né? Então, passou mais um ano sem ganhar um título e a gente fica sempre estressado. Né? A gente quer saber de título, a gente quer saber de chegar na final e fazer bonito. Verdade, cara. Mas aí vamos de novo. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Cara, tem umas coisas que nada explica, né? O atleticano é um ser que nada nesse mundo explica, velho. Chega no Campeonato Mineiro. O que acontece com o Galo? Perde de 4-1 pro América na final, depois ganha de 3-1 e é vice-campeão mineiro. Não é mole não, gente. Não é mole. Okay, não é mole não. O atleticano, igual você falou, é uma coisa que não se explica. E atleticano também não se constrói. Atleticano não se torna. Atleticano nasce. Né? Eu aproveitar aí com o Diogo, que é o meu padrinho de casamento. Quer dizer, enfim, que eu terminei meu casamento, né? Fazer o quê? Acontece. Mas o Diogo, que é um amigo meu e tal, e eu também sou padrinho dele. Quando ele me falou que a Aline, que é a esposa dele, estava grávida, aí eu brinquei, olha, vai ser um atleticano. Por quê? Os dois são cruzeirenses. Tanto é que os dois se conheceram no Mineirão, saindo do jogo do Cruzeiro. Tanto é que a foto deles, tá com a farda azul e tal. Beleza. Mas eu falava, isso daí vai ser atleticano. Aí escolheram os padrinhos e as madrinhas. Todo mundo atleticano. E era engraçado que a Aline falava assim, Thiago, quando passa jogo das meninas, das Marias e tal, o Bernardo, que é o meu afilhado, ele fica quieto. Quando passa jogo do Atlético, ele fica mexendo. Esse menino nasceu, ele não pega azul e branco por nada. E não foi por falta do Diogo tentar um chupa Diogo, que eu te avisei. Bernardo é atleticano, porque atleticano não se torna. Atleticano se nasce atleticano. É introjetado na veia já. Verdade. É verdade, cara, é verdade. E ninguém explica esse sentimento. Porque o time, ele faz a gente passar raiva? Muita. A gente estressa com ele? Estressa. Ano sim e ano sim também. Mas a gente não abandona. Entende? Porque é um sentimento que não tem explicação. Tem gente que fala que é burrice. Eu falo que é o puro e o legítimo amor, que supera todas as dores, todas as misérias. Entende? E claro, também tem os momentos de alegria. Aí a gente fica mais feliz ainda, né? Se na tristeza já é feliz, imagina na alegria. Por falar nisso, cara, foi você ter falado assim na alegria e tal, eu lembrei de uma coisa que eu ia falar pra galera. Eu estarei em Belo Horizonte aí não nesse final de semana, no próximo final de semana. E aí, a galera que tiver afim de encontrar comigo, depois vão entrando em contato aí nas redes sociais. Eu vou pro Independência, nós vamos pro meio da galera lá para torcer. Vai ser o Galo e o Fluminense. Eu não quero nem saber, lá na boca do Indepa, já vamos começar a beber bola de fogo no boteco lá de frente do Independência. Depois nós vamos arrastar lá para dentro, vamos gritar até sair sangue pela garganta, ficar muito louco, curtir o jogo lá do Galo. E aí quem tiver afim de trocar ideia comigo, pode ficar à vontade, pode chegar, vamos tirar foto lá, vamos filmar, vamos gravar opinião aí. Tamo junto, viu, galera? Você está me dando uma ideia aqui. Como é que é? Você está me dando uma ideia. O Galo Futebol Americano, porque quem não conhece, né, o Atlético patrocina uma equipe que é o Galo Futebol Americano. Eles vão jogar em São Paulo, se eu não me engano, semana que vem contra o Chargers.
a gente podia ir para o Puleiro, conversar com a galera ali, explicar sobre um pouco de futebol americano e, claro, falar sobre o Atlético, por que não? Vai ser que dia? Eu acho que é dia 10. Dia 10 é um sábado. Dia Sábado 10 é é um sábado. sábado. É um É sábado. sábado. Aí o que acontece? É dia do jogo do Galo também no Indep. Eu já tenho um compromisso com uma galera lá no Indep. Ah, é, você já vai estar no Você Independência. pode fazer isso. Depois eu te passo o contato do Puleiro. A gente já teve evento lá de futebol americano, os caras gostaram pra caramba. Eu acho Bom. que demais, essa ideia sua é demais. De repente vocês fazerem uma live lá, né? E aí é muito fácil, eles têm uma internet boa lá, inclusive o pessoal do Fala Galo. Beijo pra galera do Fala Galo aí. Galera do Fala Galo faz as lives lá, entendeu? Lá tem uma estrutura legal, é só combinar com ele. Eu acho essa ideia sensacional. Eu acho que a gente precisa, a gente que vai conhecendo muita gente, a gente precisa mostrar para a galera como é gostoso o futebol americano, sabe? Como é legal, como que é a família. Cara, é Você um lugar falando. que não tem briga, né, velho? É muito bom, velho. É muito bom. É um lugar que a gente ainda consegue zoar, ser zoado, né? E no final todo mundo ainda sai para tomar uma cerveja. Isso é É o que sensacional, eu cara. falo, que é a questão da cultura, né? Aqui no Brasil, o pessoal adotou a cultura americana. Não vai separar a torcida. Por exemplo, já tivemos Palmeiras e Corinthians em São Paulo. Estou falando de futebol americano. Porque também tem o Corinthians Steamrollers e o Palmeiras Locomotives. Você pega no futebol, é inimaginável um corintiano e um palmeirense disputar o mesmo espaço, sem dar briga. É claro que eu estou falando de um público grande. Uma pessoa, duas pessoas é a mesma coisa. Eu tenho o Diogo, que é cruzeirense, eu não vou bater nele. Na verdade, eu não vou bater em ninguém, geralmente eu apanho. Né? Porque eu sou fraco, fisicamente falando. Mas, assim, no futebol americano o pessoal vai lá e mistura. Aqui em Minas Gerais também já teve isso. Jogo do Galo, entrando cruzeirense com a camisa do Cruzeiro. Claro que a gente zoou, claro que a gente fez brincadeira, mas no respeito. E, infelizmente, isso não passa para o futebol. Eu acho uma pena você ter que colocar portão, policial, grade, alambrado, um monte de coisa que as pessoas não sabem conviver em sociedade. Isso é triste. A O gente esporte é feito para um. Vem o ser humano, complica e separa. a gente está tentando, PH, a gente está começando um projeto, eu e o Wilder do Fala Galo, que se chama TV Fora do Eixo. A gente já tem pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, e aqui de Minas, o Hugão do Alterosa Esporte, que fala do Cruzeiro lá no Alterosa Esporte, é o representante do Cruzeiro no TV Fora do Eixo. Cara, você tem que ver que barato que tá acontecendo. A galera vai pro chat, não tem briga, não tem discussão. E, cara, o ambiente é muito gostoso, é zoação o tempo inteiro. E tá muito legal. Vamos ver se a gente consegue mostrar para a torcida, fazer esse movimento crescer, né? E que a galera pegue isso aí também do FA. Falo para todas as famílias, FA é super divertido, é um jogo fácil de aprender e é um jogo para levar a família toda. Quero mandar um abraço pro Yabna. Yabna, um abraço, cara. Tá em Governador Valadares, eu acho que é em Governador Valadares. E ele veio da África, se não me engano, lá de Guiné. Depois ele conta a história pra gente aí. Uma hora eu chamar ele para participar. E o Rangel tá me lembrando, cara, me lembrando do Gustavo Jorge, que é um amigo nosso, trabalhou comigo, com a gente na Vale. Ainda trabalha lá na Vale. Hoje é aniversário do Gustavo Jorge e ele tinha um envolvimento com o Minas Locomotiva. Eu acho que ele jogou lá um período e tal. Então, assim, cara, olha que barato. Como é que o mundo dá voltas, né? Muito Não, dá legal. voltas demais. Na faculdade eu já dei palestra sobre a história do futebol americano no Brasil. Eu comecei a escrever um livro e infelizmente esqueci de salvar na nuvem, perdi o notebook, perdi tudo. Conversas com o Jean-Pierre, Ricardo Trigo, enfim, uma galera. Já fui chamado, igual fui no Instituto Ramakrishna, aqui em Betim, dar uma palestra sobre futebol americano para iniciantes. Mas, assim, é um jogo muito legal. No início tudo é estranho, né, ô Júlio? Se você for ensinar futebol para uma criança, já é diferente. Né? Uma coisa é ela chutar a bola. A partir do momento que ela entra em campo, você explicava, filho, você é zagueiro. Você tem que ficar na área, você não tem que subir para o meio de campo. Né? Aí já muda a questão. Agora, mudando um pouquinho,
do eixo futebol americano, eu lembrei de música. Você falou que sou o primeiro a falar sobre o rock nacional. E naquele ano também a gente teve algumas. Estava lendo aqui algumas coisas aqui rapidinho. A gente teve aí Paralamas do Sucesso estourando, Titãs em alta também, como sempre, Charlie Brown Jr., Skank, J Quest, Cidade Negra, Raimundos, né? O Rapa também, que fez que infelizmente foi na mesma época que o Marcelo Iuca tomou um tiro, ficou paralítico, mas continuou com a equipe, né? Então, assim, musicalmente falando, a gente só fala de bandas estrangeiras, mas o Brasil tem uma qualidade musical não só na área do rock, mas samba, sertanejo raiz, claro que eu tô falando deles, bossa nova e tudo mais. E eu acho que falta pra galera valorizar um pouco mais do que é nosso, né? Claro que a gente foi influenciado por bandas estrangeiras, mas dá uma moralzinha pro que é nosso, né? Porque também a nível internacional nós tivemos aí Shakira, Linkin Park, Destiny Child, gente. Nossa, essa aqui foi lá no fundo do baú. Creed, System of a Down, Pink. Então, assim, foi um ano bem interessante musicalmente falando também. Foi mesmo, cara. Muito, muito maneiro. Eu vou dar uma passada aqui agora no restante do ano do Galo, né? Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Atlético ele fez 3 jogos apenas, ele saiu na segunda fase, ele foi jogar contra o Operário, né? Do Mato Grosso e meteu 6-0 lá. Depois perdeu para o Goiás de 3-1 no Serra Dourada, veio aqui e empatou em 2-2 fora da Copa do Brasil. E tinha um time bom, cara, não dá para entender o Galo. Ele tinha o Guilherme e Valdir, Guilherme Marques e Valdir no time, olha que loucura. Guilherme, mas se você pegar que o ano de. Acho que foi 2012 que o Ronaldinho. 2013, né? 2012, 2013 que o Ronaldinho. 2012 veio. O Ronaldinho chegou. 2012, que o Galo estava voando no Brasileiro, terminou a primeira etapa da competição em primeiro lugar, chegou no final, perdeu. O futebol tem dessas coisas. Não é simplesmente pegar a bola e sair tocando. Né? Tem toda uma estratégia também. O futebol americano tem mais, mas o futebol também tem. E é isso que eu te falei. No ano de 2001, o Atlético tinha um bom elenco. Tinham peças que não eram aquelas estrelas do futebol, mas eram peças que você, sabendo trabalhar, você conseguia atingir o objetivo. E tomaram decisões na hora errada e custou caro, né? Infelizmente. Exatamente, foi isso mesmo. E aí, cara, lá no Campeonato Brasileiro você já tinha antecipado, ele não era pontos corridos, né? Você tinha aí o primeiro turno, depois você ia para oitavas, quartas, né? Primeiro, não, era quartas de final, primeiro e oitavo, segundo e sétimo, negócio assim, quartas de final, semifinal, final. E o Atlético foi eliminado na semifinal. Semifinal. Não, você falou de estatística. Eliminado pelo São Caetano, cara, meu Deus do céu. Ou tem uns times que é arregaçado. Cara, não, igual, eu peguei aqui a estatística do ano 2001. Foram 63 jogos, 33 vitórias, 14 empates, 16 derrotas, média de 59,78%. Eu adoro estatística. 74 gols, 122 gols a favor, 74 contras e ainda perdeu o campeonato. E você vai comparar com os outros times, não deu uma diferença tão grande. Não deu. Mas o que acontece? Esse ano, até que campeonato que tem fase de playoffs, não é muito... Cara, não é muita realidade. Nem sempre o melhor vence, cara. Agora, quando é ponto corrido, cara, você pode ver, cara, campeonato ponto corrido. Você vai na Espanha, você vai na Inglaterra, você vai na Itália, qualquer lugar, cara. O time que leva menos gol é o time que é campeão. Fato. Você pode olhar aí os campeões aí. O time pode ganhar... A diferença, ela é gritante. Deixa eu te contar uma coisa. Nesse ano,
Olha que interessante. Quem mais marcou no Galo foi o Guilherme, 33 vezes. Marques, 26. Quem mais jogou no Galo... Cara, o Atlético tinha o Álvaro, que era zagueiro, Marcelo Digian, Cicinho, Veloso, Gilberto Silva, Ramon Menezes, Marques, Guilherme, o Valdir no início do ano. Cara, impressionante como é que um time desse sai para um São Caetano. É brincadeira, velho. Mas é o que Nossa, eu te falei. é Se uma o, se o loucura. atleta, se o atleta, a comissão técnica, não tiver uma preparação psicológica forte ali na hora, né? Porque às vezes tem time que sai atrás do resultado e desespera. Tomou um gol e desespera. Né? Igual futebol americano, toma um touchdown e desespera. Não é assim, cara. Vamos lá, enquanto o juiz não der o último apito, tem jogo. Né? Eu também jogo futebol de campo em time amador, eu jogo como zagueiro. Fala com a galera, mano, erros acontecem. Nós não temos que focar no erro, a gente tem que focar no acerto. E foi isso que aconteceu no ano de 2001. O pessoal ficava naquela de, tem que correr atrás do resultado, tomamos um gol. Gente, relaxa. Aí, igual fica nessa troca-troca de treinador. Ano de 2001 foram 3 treinadores. Abel Braga, o José Maria Pena e o Levir Coupe. Eu sou totalmente contra você ficar demitindo treinador. Assim, a torta direita. Você troca um treinador aqui, troca um outro ali, troca o outro ali. Gente, 3 treinadores em um ano. A cada 4 meses é um treinador diferente. Como é que você quer sintonia com a equipe? Porque um treinador com sinergia com a sua equipe faz diferença. Eu vejo muito isso no Ramon do Betim Bulldogs. Não porque ele foi meu coach, que hoje eu fui para o Contagem Confidentes. Mas o Ramon, com aqueles meninos, quando ele chega para falar, galera, o jogo tá difícil? Tá difícil. Tá ruim? Tá ruim. Cabeça erguida, bola pra frente. Aí você fica trocando toda hora de treinador, era difícil, cara. Não tem elenco que aguenta. E o Atlético está sofrendo disso, né? Ele vem aí, desde quando demitiram, né? Já era na época do Nepomuceno ainda, demitiram o Roger Machado, o time do Atlético desandou. É um elenco que só contrata com desequilíbrio, sabe? É o elenco mal gerido, porque existe um desequilíbrio muito grande. A mentalidade vencedora do Atlético, ela caiu muito e virou essa bola de neve que a cada aí o Thiago Largue estava naquela decisão também. Exato. Mas aí a culpa, desculpa te interromper, Júlio, a culpa já passa a ser da diretoria, Sim, que não tem impulso firme, que não tem culhão para falar, galera, vai ser isso aqui. Porque é o seguinte, tem treinador bom no mercado? Não tem, Júlio. Os bons treinadores estão empregados. Aí você vai pegar aquele cara que já fez sucesso no passado, mas agora não faz tanto, né? Seja porque não se atualizou ou outra coisa. E o Atlético continua mal. A gente continua sendo eliminado de competição. Então, naquela época do Thiago Largue, eu fiquei extremamente estressado com a diretoria. Porque eles tinham que chegar e falar, gente, é o seguinte, o cara é o treinador, conseguiu bons resultados. Você conseguir um resultado bom, satisfatório, demanda tempo. E a torcida também tem que entender isso. Né? A torcida acha que é só colocar um treinador, é só trazer um jogador que, pum, o time vai estourar. Não é assim, gente. A torcida tem que estar acompanhando. Mas a diretoria foi totalmente omissa nesse ponto? Foi. Aí fica aí minha bronca, que até hoje eu não engoli essa. É verdade. Isso aí a torcida inteira tá desse jeito. Só voltando aqui para a gente encerrar o Planet Ramp, você lembra de quem eram os componentes da banda? Na época era Formiga. Formiga entrou, acho que no lugar do Bacalhau. Quem? Depois. Porque o Formiga. Vamos lá. Marcelo D2. Isso. Benegão. Isso. Formiga. Marcelo Iuca, eu não lembro se fazia participação naquela. Não, já fez participação em álbuns, mas acho que naquela época eu já não estava mais. Não tá. Bacalhau? Pedro Garcia. Pedro Garcia. Quando eles voltaram em 2016, fizeram um show em Belo Horizonte, eu fui. E é muito engraçado porque o pessoal me vê assim, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu sou mais assim pro lado militar em alguns assuntos do que propriamente dito para liberação e legalização. Mas né, como é uma banda polêmica, que sempre todo mundo achou que era só falar de maconha, de fumar, que isso, que aquilo, a gente aproveitando o espaço de falar sobre música, porque eles tratavam disso,
até hoje, não tem nenhum estudo científico comprovando que a utilização da maconha é coisa ruim. Até hoje, por mais que eu seja mais pro lado militar, se dependesse da minha pessoa, eu legalizaria a maconha. Não para você usar a torta direita nas ruas, aí eu não tô querendo levantar essa questão aqui, né? Só porque a banda levantava isso. Mas se você parasse para olhar naquela época, fazia sentido o que eles falavam. Mas o problema é que as coisas descambaram para um outro lado, aí não ficou bom, e aí a banda encerrou em 2001 com um álbum do MTV ao vivo. E eu escolhi ele porque foi o álbum que me estreou assim no rock, né? E eu olhei e falei, que porcaria é aquela, mas depois eu fui entender, depois de mais velho. Maravilha. Cara, o pessoal que estava perguntando assim, conta uma história de sua com o Galo, tá, não sei o quê. Cara, como é que eu vou contar uma história minha com o Galo? Eu vou fazer o seguinte, tem uma história minha com o Galo que está no nosso site, que é o www.arquibancadadogalo.com, não tem BR, tá, galera? E eu tô postando o link aí para vocês no chat. Aí, se vocês quiserem ver a minha história como atleticano, é lógico, é uma crônica, né? Tem um pouco aí que eu pego vamos assim, do sobrenatural, mas tem 90% disso aí é mais ou menos a minha história como atleticano. E o pessoal está ansioso para poder falar de algumas coisas aqui, e a gente precisa desmistificar até algumas coisas aqui. Vou falar com vocês primeiro, o PH, eu não sei se é do seu conhecimento, o Atlético acabou de contratar um centroavante, né, um diária mesmo, um cara que é fixo lá, igual o Ricardo Oliveira, Franco de Santo, um argentino, que passou aí alguns bons anos na Europa, mas ele não foi muito feliz lá não, né? Marcou poucos gols, jogou em bons times, né? Chelsea, Werder Bremen e Schalke 04. Por último, agora ele estava num time Raio Vallecano, que ele estava. Nomezinho legal, hein? E aí contratou esse cara, 30 anos, e muita gente achou interessante, muita gente achou ruim, tá xingando e tudo. E o que acontece é que o investimento do cara é baixíssimo, ele vai ganhar menos de 100 mil reais por mês. Quantos anos? 30 anos. Eu não acho ele velho, acho que ele tá ali na meiuca. Uns 3 anos, 5 anos. Então, mas é aquela história, é um atacante, e a gente precisa mais que a bola chegue no ataque, então ficou aquele negócio. Vamos ver, vamos torcer que ele seja bem-vindo, né, cara, e que execute bem o trabalho aqui no Galo. O pessoal da Touchdown Mineiro está fazendo uma observação auspiciosa a respeito de vossa pessoa. Tô vendo aqui. Eu queria saber quem é, mas enfim, não dá para descobrir. Mas aqui, eu acho que no futebol, hoje em dia, um dos setores mais difíceis de serem preenchidos é o meio de campo. Porque aquele meio de campo armador raiz, aí vamos pegar o Ronaldinho Gaúcho como exemplo, dificilmente você encontra. Você encontra um meio de campo avançado, você encontra um meio de campo onde o cara fica mais fixo ali, mas o armador, que é o cara que coloca a bola lá na frente, entendeu? Para o atacante só finalizar, esse é complicado. Então, muitas vezes eu prefiro investir em um meio de campo do que propriamente dito num atacante. Seria uma comparação muito boa com o quarterback. Ele exatamente. Né? O cara que pensa... É porque todo mundo acha que o quarterback é o atacante, mas se a gente for fazer essa analogia de futebol americano, o quarterback seria o meio de campo armador. Ele sabe todas as jogadas do ataque, ele tem que saber, e ele vai lá e distribui o jogo. Claro que ele tem que ter tempo para isso. No futebol americano, estava até conversando com o pessoal isso, hoje a posição que eu vejo com mais dificuldade de encontrar é linebacker, que é um cara que faz a leitura das corridas. Aí você pode colocar ele aí como um volante, né? Talvez seria um volante quase meio, aquele volante diferenciado que faz a transição, né? Seria isso. Seria um caso aí do Gustavo Blanco, um cara que faz a transição de jogo, ele muda a chave. Mas você encontrar linebackers hoje no Brasil tá difícil. Aí respondendo o Wanderson, o quarterback é o cara que faz passe
igual ele citou o Tom Brady, que é do New England, né? Tá ganhando título adoidado, é o cara mais conhecido, não tem jeito. Mas eu ainda prefiro o Green Bay Packers. Então já está resolvido, já está explicado já. Né? E aí Só. agora eu vou falar de uma outra história aqui que foi uma bomba hoje nas redes sociais da galera que acompanha o Atlético, né? O Roma ofereceu 10 milhões no Igor Rabelo. Ô, gente, De quem? a O Roma da Rabelo? Itália. Roma da Itália. Aham. Aí falaram, o cara ele pegou a matéria num site lá que chama Calcio Mercato News, né? Notícias do mercado do futebol, né? Traduzindo, lá da Itália, e pegou o negócio e, tipo assim, leu em italiano e na cabeça dele, a Roma já estava aqui, o seu Atlético me batendo lá, o seu sete câmera, quer comprar o Igor Rabelo. Não é assim não, gente. Vou aproveitar, tá? Então, galera, Igor Rabelo, vou aproveitar a minha ascendência italiana e eu abri o site aqui do Calcio Mercato News e eu vou tentar passar o que está escrito aqui. Deixa eu ver aqui. Tá falando aqui o seguinte, olha a matéria. O Roma está procurando um zagueiro, né? Agora, nesse momento, que é vamos dizer assim, a pré-temporada do futebol lá na Europa, né? E aí o novo treinador, parece que contrataram esse treinador recentemente, que é Paulo Fonseca, né? Ele achou interessante, segundo rumores, olha para você ver como o negócio é muito maluco, o PH. Segundo rumores, ele achou o Igor Rabelo interessante, um zagueiro de 24 anos, do Atlético Mineiro, que expira que o contrato expira em 2022, e eles acham que o valor chega a 10 milhões de euros. Ou seja, só nessa história aí, já está dito o seguinte, presta atenção, gente, ninguém chegou no Atlético e ofereceu 10 milhões pelo Igor Rabelo. Começa por aí a história. Então, o cara pegou uma notícia lá na casa do caralho de asa, entendeu? E julgou assim, pá! Aí os bobos foram lá. Porra, não é assim, velho. Não é assim, brother. Lê o negócio, interpreta o que é. E aí eu vou falar uma outra coisa que tem nessa reportagem. Lá fala que, por enquanto, não teve nenhuma negociação iniciada. Os caras nem chegaram a falar nada com ninguém do Atlético, nem com ninguém de jogador. Eles querem avaliar outros perfis, né? A única coisa que eles acham é que 10 milhões de euros por um zagueiro como o Igor Rabelo é um valor, é um zagueiro de baixo custo. Eles mesmos estão falando que é de baixo custo, gente. Então não tem proposta, ainda não teve conversa. Os caras mesmo já entregaram a rapadura falando que acha que é de baixo custo, então já se ferraram já, porque se eles vierem em algum momento babando, né, eles já se entregaram aí nessa reportagem. Então, assim, é aquela história do Atlético. É muito desespero para pouca coisa. No Atlético cai um copo de vidro, é hecatombe nuclear. Em outros times aí, notícia de manhã, notícia da polícia, de tarde notícia de briga e de noite perdendo para time argentino e tá tudo muito bem. Né? Sendo desclassificado para o time argentino, tá tudo muito bem. Agora, em cima do que você está falando, o Atlético ele precisa aprender. Já era para ter aprendido há muito tempo, né? Já começa por aí. Mais de 100 anos e até hoje não aprendeu, tá doido. Tem que aprender a negociar jogadores. Entende? Pô, tem um bom potencial. O cidadão e arrombar meu elenco. Vou deixar um buraco ali. Vamos supor, o Igor Rabelo mesmo. Pô, é um zagueiro que tá fazendo o papel dele, tá essencial no jogo, podia oferecer 20 milhões, gente. Se 20 milhões não for pagar todas as dívidas do Atlético, não compensa eu desfalcar meu time tanto. Eu espero a temporada terminar, beleza. Daí eu vou lá,
olho na minha categoria de base, subo uma galerinha, já vou treinando eles. Aí sim o Igor Rabelo pode sair. E eu falo, para mim, Campeonato Mineiro, o Galo deveria usar a equipe de base, a categoria de base. Molecada tá com vitalidade, baixo custo, tão interessados em mostrar serviço, porque hoje, eu estava até comentando ontem com o rapaz, o que falta hoje no futebol atual é um cara que tem amor à camisa e não apenas amor ao dinheiro. Né? Tem jogadores que eu não vou falar que são de outros times aí, mas eu admiro ele demais. Não é do Atlético, mas eu admiro demais. O cara ama o time que ele tá e não larga por nada. Por que você acha que nós temos Dada Maravilha, Marques, Reinaldo, você tem aí o Prato saiu, esses dias ele tirou uma foto, não lembro com qual outro atleta, o Donizete, tiraram fotos, né, do Atlético. O cara entra funcionário e sai torcedor. Dificilmente você encontra isso hoje. Galera, olha o quê? Dinheiro, status, fama. Aí vem o Barcelona da vida, um Real Madrid, leva esse pra lá, às vezes dá certo, às vezes não. Aí o cara acaba com o futebol dele. Ganhou dinheiro. É a mesma coisa do Tardelli, gente. Foi lá pra China, ninguém sabe o que o cara tá fazendo na China. É mercenário? É. Não tem outro nome, não. Entende? E se você for olhar o quanto que ganha um jogador de futebol, cara, se eu ganhasse eu vou falar 1/10 que ganha um jogador de futebol, eu tava feliz. Entende? Cara, Pra mim, quem tinha que ganhar esse salário é professor, policial, bombeiro, médico. Agora, jogador de futebol, só olhar o dinheiro, eu fico puto com isso. Desculpa, mas eu fico puto. Não, realmente é um absurdo. Eu acho que. Não estou discutindo merecimento. Estou discutindo a coisa fora da realidade. Fora da realidade. Não é questão de merecimento, não. Né? Agora, posso pegar um gancho que você fez lá atrás? Para você, fala uma história boa sua com o Atlético? Pode ser na torcida, na imprensa, em casa. Uma que você olhou e falou assim, gente, essa daqui, putz grila, viu? Para não falar outra coisa, né? Você está perguntando para mim ou você vai falar? É para você. Porque você ia começar a falar e você puxou para outro assunto e eu fiquei curioso. Cara, assim não, a história minha como atleticano, ela é muito engraçada, ela é muito legal, porque o Cruzeiro, né, quando o Cruzeiro virou Cruzeiro, né, o primeiro centroavante dele era meu avô, velho, João Lazarotti. Então, meu avô é um dos fundadores lá do time da Enseada das Garças, entendeu? Eu sempre falo, eu não tenho culpa se o velho ele tinha mau gosto, cara. Eu sei do meu. Tipo meu pai, né? Fazer o quê? Acontece. Pois é. E, cara, na minha época de criança, meu pai, ele tinha muita amizade com o Raul, goleiro, e ele ainda era do Cruzeiro. E os dois fizeram de tudo para eu ser cruzeirense. Não teve jeito, não. É aquilo que você falou. Quando você estava falando lá do seu afilhado, eu falei, cara, é isso aí mesmo. Ninguém tira, não, cara. E não tiraram isso de mim, não. Agora, eu tenho umas histórias, eu com o Atlético, que, cara, é uma loucura de encontrar gente, de fazer amizade. Velho, eu tenho umas histórias com o Atlético, não só com o Atlético, com o futebol, cara, que são, assim, é engraçado demais. Se a gente for começar a falar aqui na live, a gente vai ficar um tempo. Teve um dia, foi quando o Atlético não, foi quando o Galo FA passou pelo... Se falar T-Rex, o pau vai quebrar, hein? Exatamente. Se falar T-Rex, o pau vai quebrar. Foi ano passado, quando passou pelo T-Rex, nós fomos para casa do Renatão para comer pizza lá e tal, e tava uma galera, tava o Ali, a Letícia, o Léo do Espora, tava o... Cara, tinha uma galera, cara. Enfim, e aí a gente foi para lá para comer pizza tá, e tudo, e eu contei umas histórias assim, e assim, não é ligado ao Atlético, não é ligado a futebol, mas que o pessoal passou mal, entendeu? A gente estava indo embora, eles olhavam para minha cara e caíam na risada. Então, assim, tem muita coisa, mas a mais recente foi a epopeia que eu e meus amigos da Vale, a gente trabalhava e morava durante a semana em Barão de Cocais, que a gente trabalhava na mina da Vale em Brucutu. E começou a Libertadores, nós fizemos um compromisso. Nós vamos fazer o Galo ser campeão da Libertadores. Isso aí você imagina a
quantidade de gente que não caiu no nosso pé e não zombou da gente. A gente trabalhava, a galera que tinha carro ia de carro para Mina, né? Não ia de ônibus no dia do jogo. Parava o carro lá no estacionamento, a gente saía lá na porta da mina, tirava a camisa da mina, botava a camisa do Galo, entrava no carro, ia para BH, assistia o jogo, saía de BH, voltava para Barão de Cocais, chegava 3 horas da manhã em Barão de Cocais, e a gente assistia o jogo de calça, boot, né, botina da Vale, jogando minério pelo Indepa afora. E fomos, cara, e desse jeito nós fomos empurrando o Galo e a gente falava, o Galo vai ganhar porque a gente está empurrando o Galo. Então, assim, foi sensacional. E a gente, na época, montou um grupo e até hoje esse grupo existe. Tem gente no Pará, tem gente que já foi para a África, já voltou, mas a gente sempre está... às vezes a gente consegue se encontrar, mas é muito legal. Igual agora tá vindo desses do grupo, tá vindo para Ponte Nova trabalhar, e aí a gente vai encontrar por aqui. É muito legal, cara, muito legal. Então, o Galo, ele... Cara, eu sou muito apaixonado com esse time, cara. É difícil falar. Qualquer um que veste a camisa do Galo, para mim, tem importância. E eu te falo uma coisa, eu sempre sonhei com o Atlético, com o Clube Atlético Mineiro. Eu sei que não é o time do Clube Atlético Mineiro, eu sei que é uma parceria, mas para mim é Galo. E eu sempre sonhei com um time de futebol do Galo. E eu não imaginava ser Galo, não. Eu, nos meus devaneios, eu pensava num, sei lá, num Rooster, alguma coisa assim. Crazy Rooster, BH Crazy Rooster, alguma coisa assim, Não, entendeu? graças a Deus eu conheço, porque é um nome muito feio. Ah, sei lá, eu imaginava umas coisas meio malucas, um uniforme diferentão, uns negócios, mas enfim, que se dane. Galo FA, maneiro pra caramba, curto demais. Se amanhã, tá, eu vou falar uma bobagem aqui enorme, mas se amanhã saísse, o Eagles saísse da parceria, claro que não saia, que fique pro resto da vida, mas se saísse e viesse um outro time que viesse, eu ia torcer ali, entendeu? Não me importa a parceria. Me importa isso aqui. Eu sou atleticano. Aliás, nós somos do Clube Atlético Mineiro um hino. Isso é muito bonito. Isso é a nossa atleticanidade. Então essa, assim, é a história minha da Libertadores, porque é recente, mas tem umas lá para trás que são muito engraçadas, são divertidíssimas. Cara, comigo até hoje, comigo aconteceu foi no Galo Futebol Americano. Com o Atlético eu não tenho. Porque eu sempre fui aquele torcedor assim, acompanho e tudo mais, mas eu nunca me envolvi igual você envolve na imprensa e tudo mais, eu nunca fui. Tava narrando um jogo e tal, aí uma menina que não gosta de mim falou assim, cala a boca, PH, você narra mal, que você faz isso, durante a transmissão, ao vivaço lá no Sesc. E era o jogo do Galo e eu não lembro com quem. E eu fiquei, não, tudo bem. Só que assim, quem não gostava de mim, o que não são poucas pessoas, começou, cala a boca, PH. Aí eu vi também a galera também que gosta da minha pessoa falando cala a boca PH. E aquilo começou a embaralhar a minha cabeça. Assim, gente, eu não sei se realmente está muito ruim ou se a galera tá de sacanagem. Tem um intervalo do jogo, aí eu fui perguntar, galera, realmente a narração tá muito ruim assim e tal? Você pergunta, não, velho, eu tô zoando, se a narração tá legal, continue aí. E estávamos eu e Iago. E hoje a galera, a Érida e a Shirley, um abraço para elas, que assim, são mulheres sensacionais, são outras amizades que o esporte me trouxe. Elas criaram não, acho que 5 ou 6 cartazes com PH Galvão Bueno, Cala a Boca PH. Aí eu tomei aquilo ali na esporte e falei, gente. Aí eu tava lá comentando o Minas Ball no Independência pela Band Esportes, estávamos eu, o Sander e o Vitor Romualdo do Salão Oval. Eu juro pra você, eu ouvi no Independência alguém gritando, cala a boca, PH. Eu falei, gente, esse trem pegou. Aí hoje em dia eu nem sei. Se a pessoa tá me criticando ou se ela tá zoando comigo, eu já não faz diferença pra mim mais. Já desisti de entender. Muito bom, cara, muito bom. Cara, a gente vai encerrar aqui. Antes de você dar as suas considerações finais, deixa eu dar umas notícias aqui que eu tenho do Globoesporte.com. Mas eu não posso deixar de falar que quando eu falei a respeito do Di Santo, eu estava lendo a notícia dada pelo Thiago Fernandes do site UOL, tá?
eu gosto muito, o PH, de acreditar as pessoas, porque a gente tem que homenagear quem vai atrás da notícia e quem coloca a notícia. A gente tem que ter esse respeito e tem que homenagear as pessoas, porque só quem tá lá na sideline, quem tá nos treinamentos, levando sol na costela, levando chuva na costela, às vezes é difícil até de sair do lugar para ir no banheiro, tá e tudo. E às vezes as pessoas elas esquecem de citar a fonte, de citar o fotógrafo, esse trem. Então eu sempre falo para os meninos do Arquibancada do Galo, gente, vamos falar a fonte, vamos falar quem tirou a foto. Se por um acaso postar, deu uma bobeira, deu um deslize, a pessoa, tá faltando, a gente corre atrás, vai lá e corrige, porque eu acho muito importante. Então aí corrigir essa coisa aí. A informação do De Santo foi do Thiago Fernandes, do site UOL. Muito obrigado, Thiago. E aí falar que duas notícias aí, que apesar do Santana, do Rodrigo Santana, e eu falo Rodrigo Sanfona, mas eu falo Sanfona é uma homenagem a ele, muito carinhosa até, porque eu tô comparando ele a um cara muito foda que era o Tele Santana. O Didi, lá nos anos 80, ele brincava muito quando ele falava do Tele, da seleção, né, que ele treinava a seleção, quando ele falava do Tele Santana, ele falava Tele Sanfona. Então eu chamo o Rodrigo, né, de Rodrigo Sanfona, mas é homenageando, eu já falei isso algumas vezes aqui. O Rodrigo Sanfona, ele está escondendo o time do Galo, mas ele indicou, ele está demonstrando que talvez o Casares ganhe a vaga do Otero. Vamos ver o que acontece. O Casares já tem essa característica de jogar pelo lado esquerdo, né? Tem característica de estressar também. Como é que é? O Casares tem a característica de me estressar também. Toda vez que eu falo que ele vai fazer um jogão, ele faz cagado, meu raiva. Pois é. Mas é o caso do Otero também, até dos outros dois aí, do paraguaio e do outro, eu não sei se é argentino ou se é uruguaio, que chegaram aí, um lateral e o meio. Mesmo no caso do Martínez, que fez um jogo bem, um outro razoável, eles precisam de ganhar ritmo de jogo. Todos os três que chegaram, eles estavam fora da temporada, porque no meio do ano, né? Só o Brasil que a temporada é o contrário, né? Nos outros países todos, no meio do ano, os caras estão ali de férias, estão ali começando a aprimorar a parte física e tal. Então, quando você contrata um jogador no meio do ano, um jogador que está jogando fora, ele vai gastar aí 6 meses até ele se... Porque o torcedor comum, o PH, ele não entende muito a questão fisiológica dos caras. E isso é um negócio que fode o cara que pratica esporte em alto nível, né? Se você não tem um preparo adequado na pré-temporada, né, você vai chegar ali durante a temporada com deficiências que você não vai conseguir recuperar. Né? Não vai, Júlio, eu fiquei, igual você está falando da questão fisiológica, eu fiquei 2 meses afastado por conta do joelho, fui voltar treinando em Confidentes. No primeiro dia, passei mal. Porque é um jogo de alto nível. Né? Aí você vai achando que seu corpo vai voltar ao normal, não vai, cara. Vai demandar tempo ainda para pegar ritmo, igual você falou. Pois é, e aí o pessoal, trouxe esse cara não tá fazendo bosta nenhuma, o cara tava parado, pô. Tá todo mundo na curva ascendente, né? E o cara ele chega aqui embaixo, ó, e a galera quer que não dá, pô, não dá. Então, assim, o Otero, ele tá passando por isso, o Lucas Hernandes, o Ramon Martínez, eles estão passando por isso. E o mesmo vai acontecer com o de Santo também. Né? Então, vamos ver aí se Casares e Vina aí jogando aí no meio vão ajudar o Galo. E a última notícia, né, que todo mundo deve ter visto, é que uma torcida organizada teve lá no CT, na cidade do Galo, não protestaram, foram para bater um papo, para falar, gente, vamos, entendeu? Dá aquela... Apoiar, né? Dá uma moral para os caras, falar com os caras, e o Rodrigo Santana disse que o sentimento dos jogadores com o Cruzeiro é de raiva, eles querem ganhar de qualquer jeito, que tinha jogador desesperado no vestiário, no jogo que ganhou de 2-0, porque achou 2-0 pouco, que tinha que ter ganho, não era nem de 3, era de 4, os caras estavam com muita raiva. Né? Na verdade, eles não deveriam ter perdido de 3 para início de conversa, né? Pois é. Depois que a Vasco foi pro Brest, você já viu, né?
Igual o pessoal tá assim, pô, mas já fizeram isso contra o Corinthians, contra o Flamengo e tal, 4-1, você lembra da situação? Eu falei, gente, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar já é milagre. 3 vezes é coisa divina mesmo. Uma E coisa o é uma Atlético, e outra coisa, igual aquele jogo, eu ganhei ingresso do Matheus, um amigo meu também de aplicativo que a gente dirige, né? Ele falou, Thiago, vamos no jogo? Disse, Matheus, eu não vou, porque eu tô pressentindo que esse jogo eu vou passar raiva. Porque ou vai ficar 1-0. Mas honestamente falando, quando se trata de clássico, você tem que ser mais realista, né? Que você tem toda essa questão da animosidade entre as equipes. Quando eu fiquei sabendo que o resultado foi 3-0, porque eu estava trabalhando, eu não vou nem te falar o tanto que eu xinguei. Aí depois a galera ainda vem falar: ganhamos de 2-0, jogamos com raça, você tinha que jogar no primeiro jogo arrombado. Não é perder de 3 e depois correr atrás de resultado, não, mas enfim. O torcedor é outro nível, cara, não tem jeito, a gente lembra. A gente ama o time? Ama. Perdeu de 3-0, a gente não desiste. Mesma coisa quando a gente perdeu para Flamengo e Corinthians e todo mundo falou, já era, Mano Menezes fazendo dancinha da vitória, tomou nos glúteos, né? A gente sempre acredita, é por isso que a gente entoa esse canto, né? Eu acredito. Ser atleticano é isso, é ir além das probabilidades, meu amigo. É partir para a fé, partir para tudo quanto é santo, vamos dizer assim. É verdade, cara. O PH, vou dar uma última notícia, aí você dá todos os seus destaques, sua sessão Maguila, né, que é aquela de abraços e tal. O último destaque de hoje é que finalmente, cara, que sensacional é essa empresa Lecoq na vida do Clube Atlético Mineiro. Os caras, finalmente, eu não sei se é a Lecoq ou se é a diretoria ou os dois juntos, finalmente resolveram escutar a torcida. E eu sempre vi isso nas redes sociais, a torcida gritando, falando assim, a gente não quer que tire patrocinador, que patrocinador é bom pro Galo, mas a gente quer que a camisa ela tenha um layout bacana. O que tem a ver com o Galo laranja? O que tem a ver com o Galo vermelho e tal, não sei o quê. E, cara, e a torcida é o melhor termômetro que tem. E nunca ninguém fazia. Eles faziam umas camisas especiais, igual essa que eu estou usando, que é a camisa 3, né? Mas a camisa de jogo tinha um laranja lá e tal, aquele negócio. E a Lecoq ouviu a torcida atleticana e a camisa listrada e a branca, que são as camisas de jogo, vão vir a partir do dia 12, eu acho que vai estar na loja, com toda a parte de patrocínio em preto ou branco. Então, assim, ouviram a torcida, coisa sensacional. E aproveitando o gancho para dizer que quem está inscrito no canal Arquibancada do Galo no YouTube, chegando a 1313, né, que é 1313 Galo 2 vezes, a gente vai sortear uma camisa do Galo Lecoq. Então a gente vai primeiro sortear a camisa para saber quem ganhou, para comprar uma camisa do tamanho do ser humano, né? E do jeito que ele quer. Eu quero uma camisa reserva, eu quero a camisa do Vitor. Eu quero uma camisa preta, eu quero uma branca, eu quero uma listrada. Aí aquele escolher a gente vai comprar para ele. Porque de repente compra uma camisa tamanho. Vamos comprar uma camisa tamanho M, que aí dá em todo mundo. Mas quem ganha é um cara que nem eu, que usa o tamanho B. Você já ouviu falar do tamanho B? B? É. Bola? Não, bandeira, entendeu? É porque eu uso o pano do tamanho de uma bandeira, entendeu? O cara do tamanho de uma bandeira vai pegar como é que chama aquelas camisas que vem aqui, sei lá, top. Aí não dá, então tem que ser de acordo com o tamanho do cara. Então é legal, aí vocês já vão ganhar a camisa já no padrão novo, viu, galera? Vamos lutar para isso aí. Suas considerações finais, sua sessão Maguila, né, para dar abraço até naquele açougueiro que colocou uma Xande fora no lugar da sua maminha. Vamos lá. Primeiro agradecer a você pelo convite, né? É sempre bom a gente ter a oportunidade de falar sobre um esporte que ainda é pequeno no Brasil. Para quem está dentro parece que é grande, né? Mas se a gente tem uma visão mais realista, é um esporte ainda pequeno. Então agradeço pelo convite. Agradecer a todo mundo que ficou até 10h20 ouvindo nós dois. Né? Isso é bom. Cara, essa semana foi muito estressante para mim. Então, se eu esquecer de alguém, me perdoa mesmo, mas Hélida, Shirley, Munden, Groto, Abraão, Carol,
Nossa, bicho, agora aqui tá o Jonathan, Miller, todo mundo aí que me escutou essa semana, Samantha, a Elizabeth também. Obrigado por ter estendido assim muito mais do que um aperto de mão, um abraço, me estender o coração mesmo. Minha mãe hoje me falou que ela não gosta muito de amizade, né? Porque quando você precisa, você não tem. Eu acho que eu fui muito abençoado com isso. Porque mesmo eu tendo pouco a oferecer, eles me oferecem muito. E não tacam na cara, não viram as costas, nem nada. Então, isso sim é um verdadeiro tesouro que eu tenho na vida, que são os amigos. O Rock Francisco, que assim, até por telepatia ele sabe como é que eu tô. É o irmão que eu. É o quarto irmão que Deus me deu. Né, ao lado do Vinícius também. Então, obrigado a todo mundo aí que me deu um apoio nesse momento de dificuldade. O Douglas Ribeiro também. E pedir pra galera, acompanha a Touchdown Mineiro, é a casa do futebol americano em Minas Gerais. Ali a gente cobre BFA, BFA 2, campeonato feminino, mesmo que em Minas Gerais não tem representante, a gente sempre compartilha alguma coisa. Tem as meninas do T-Leader, T-Leader não é fetiche, vamos respeitar as meninas. É um esporte que tem tantas dificuldades para se praticar quanto o futebol americano. Gente, humor. Quem tem limite é saldo positivo na minha conta. Então vamos acompanhar o FABR da zoeira. A gente não tá ali para denegrir ninguém. Claro que se você fizer cagada, a gente vai cair em cima. Mas se você andar na linha, a gente vai pegar leve aí na zoeira, né, Júlio? E no mais é pedir a Deus para abençoar todo mundo, abençoar a galera aí do Nós é Galo, Arquibancada Galo, Espora 13, que eu gosto muito da galera lá também. Willer, esqueci o nome dele. Wilder. Willer. Wilder. Só que na verdade é Wider, né? Só que ninguém chama ele de Wider. Selvagem. Eu narrei o jogo, ele estava lá comigo, obrigado aí. E é isso, galera. Sempre que vocês precisarem de alguma ajuda, sempre que eu puder participar, é só me chamar. E, acima de tudo, rock and roll é o melhor estilo musical do mundo. Independente se é grunge, se é punk, se é metal. Rock and roll é bom pra caralho. Abraço pra galera do Galo Metal, que eu gosto demais daquela turma. Muito, mas muito mesmo. E é isso. Maravilha, maravilha. Cara, então, eu postei aí no chat o link para a galera participar do sorteio do doce de leite da Pelota del Fuego. É só clicar no link, vai lá que tem todas as instruções no vídeo e a galera vai ganhar. Eu já vou sair daqui de Ponte Nova levando o doce de leite, a Pelota del Fuego, e nós vamos chegar lá no Puleiro na sexta-feira e vamos fazer uma festa. Eu tô falando que vamos chegar lá, eu nem liguei pros caras para marcar nem nada, mas vamos dar um jeito aí. Já é de casa, já, Júlio. Não, pois é, mas aí eu quero agradecer você, cara. Muito obrigado por tudo. Você sabe quando eu falo por tudo, o que é o tudo, você sabe muito bem. Vou ficar aqui falando, senão a gente vai até meia-noite. Né? E eu sei que você tem os seus trabalhos após a meia-noite, ninguém precisa ficar sabendo. Mas enfim, muito obrigado por tudo, cara, pela força. O Arquibancada do Galo tá assim à sua disposição, a hora que você quiser. Se precisar divulgar qualquer coisa de futebol americano, do FABR, do FABR da Zoeira, da Touchdown Mineiro, seja lá o que for, o que você precisar, o que a galera precisar, tá às ordens. Se vocês falarem assim, a gente quer uma coluna, nós vamos publicar todo dia, nós vamos publicar uma vez, foda-se, que se dane. Tá às ordens de você. Eu crio uma coluna, eu crio uma senha, passo para vocês, vocês publicam, vocês revisam, posta lá, posta vídeo, posta o que for lá, tá às ordens mesmo. Cara, e você sabe que eu não brinco, é de coração, tá às ordens mesmo. Vocês precisando, vocês querendo, mesmo se não precisar, mas se quiser, tá às ordens de vocês todos lá, tá? Antes de encerrar, eu lembrei de uma coisa muito importante. Eu poderia usar a camisa do Atlético Mineiro, mas estou usando aqui do Galo Futebol Americano. Então, agradecer aí ao presidente Wesley, que me presenteou com ela. O Ed também e o Brunão da Brasil FA, sempre me ajudaram quando eu precisei também. Agradecer ao Júlio do Bulldogs e ao Tiagão do Inconfidentes, que são duas pessoas assim, maravilhosas, gosto deles pra caramba. O Júlio e o Tiagão sabem. É igual você falou, se eu for ficar falando aqui também, vai até meia-noite. Maravilha, cara.
E aí, convidar a galera amanhã. A gente tem pré-jogo e eu vou tentar fazer o pré-jogo, tá, galera? Eu vou tentar fazer o pré-jogo. Vai passar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Vou tentar fazer simultâneo esse pré-jogo, porque vai ser eu sozinho, então quem vai mandar nessa bagaça toda somos nós, eu e a galera do chat. Beleza? Então tá aí, dê o seu like, façam, se inscrevam nas nossas páginas aí do Facebook. Compartilhem o vídeo. Oi? Compartilhem o vídeo. Isso, compartilha esse vídeo pra caralho, que a gente vai botar pra quebrar, e sexta-feira que vem tem Nós é Galo, eu acho que vai ser com tripa, vocês vão curtir pra caramba, vão dar boas risadas, e eu quero deixar vocês aqui primeiro, bebendo o néctar sagrado do rock and roll, Little School, presentei-me com sua sabedoria etílica. Acho que já foi a quinta, cara. Se eu fizer isso aí na segunda, eu vou estar capotando. Ah, demônio! Crianças morrem por sua culpa e eu vivo ilegal. Tenho que me esconder por uma coisa natural. Enquanto eles metem a mão na maior cara de pau, não vou ficar calado, porque tudo tá errado. Políticos cruzam os braços, o país tá uma merda. Trabalho pra caralho e fumo minha erva. E aí eu pergunto. A culpa é de quem? É a melhor música que eles têm, na minha opinião. Obrigado, galera. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Amanhã estamos juntos de novo no pré-jogo Galo e Enseada das Garças. Um abraço e bora para a arquibancada? Um dia vão ver que a lei estava errada. Blood Rampart. Blood Rampart. Sabe que você vai ter que me escutar.